Psicanálise, o surgimento, fundamentos e princípios. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Eu sou Fátima Aguiar, psicanalista e professora, e hoje eu te convido a acompanhar o momento em que Freud finalmente ousou nomear um novo campo de saber. Não era mais medicina, não era mais hipnose, nem neurologia. Aqui nasce a psicanálise, e com ela uma forma inédita de compreender o sofrimento humano. Depois de tudo que a gente viu até aqui, as lições de Charcot, o impacto do caso Anaol, o abandono da hipnose, o início da associação livre, chegamos ao momento em que Freud se dá conta que está lidando com algo radicalmente novo. E é em 1896 que ele batiza o novo saber, a psicanálise, do grego psique, alma, e análises, análise, dissolução. A escolha do nome não é banal. Freud, ele não chama de terapia, de ciência, nem de método, ele chama de análise da alma. Um saber que, diferente da medicina, não opera sobre o corpo. Opera sobre as palavras, os sintomas, os conflitos inconscientes. É um saber que não cura no sentido médico, mas transforma pela escuta, pela elaboração e por reconhecer o desejo como legítimo. Freud compreende que o inconsciente ele não é um lugar oculto dentro do cérebro, mas é uma dimensão psíquica que se manifesta nas falas, nos sonhos, nas falhas, nos sintomas e nos atos cotidianos. Ele fala que não é possível acessá-lo diretamente, mas é possível escutá-lo. E naquilo que escapa da fala, naquilo que se repete, naquilo que volta como sintoma, está o inconsciente. Esse é um dos fundamentos mais importantes que Freud estabelece. Pela primeira vez, os sintomas têm sentido. Eles não são mais aleatórios, acidentes, encenações. São formas simbólicas de expressão dos desejos inconscientes recalcados. Os desejos que não puderam ser aceitos pela consciência continuarão atuando na sombra, continuarão produzindo sofrimento. É a partir dessa concepção que Freud formula um novo princípio central. A partir daí, ele vai nomear o recalque. O recalque é o mecanismo pelo qual o eu se afasta da consciência. Ele afasta os conteúdos que são inaceitáveis, especialmente ligados ao desejo e à sexualidade. Mas aquilo que é recalcado não desaparece, retorna disfarçado nos sonhos, sintomas, lapsos de linguagem. É nesse contexto que Freud começa a sistematizar ali a clínica da escuta. Ele vai propor a prática do divã com o paciente deitado e o analista fora do campo visual, justamente para reduzir o efeito da presença do outro e favorecer ali o fluxo de associações. A gente tem que lembrar quando isso nasce, as pessoas ainda não querem expor, as pessoas têm vergonha, elas reprimiram desejos tão fortemente que falar sobre isso pode constranger o próprio paciente. Então, a neutralidade do analista, nessa época, ela se torna parte da técnica. Hoje a gente vê uma outra forma, mas naquela época era como se o paciente precisasse falar para que ninguém ouvisse. E isso se tratava do paciente, não do psicanalista. Essa forma do psicanalista não ficar na visão, ficar virado de costas, ela tem a ver com o conforto do analisado, do paciente. Então é importante a gente ter essa
compreensão histórica da época. Depois, o analista se vira, mas os contextos históricos são outros. Então a gente precisa ter isso em mente, porque muita gente começa a criticar que Freud fazia isso, mas elas estão criticando hoje, anos depois para cá. Elas não estão dentro de um contexto histórico da época, tá? Então a neutralidade do Freud é parte da técnica. Voltando aqui, surge, né, a técnica da associação livre, que já foi mencionada no capítulo anterior, né, e o paciente ele é convidado a falar tudo o que vier à mente, sem filtro, sem censura, mesmo que pareça sem sentido. E aí essa fala, aparentemente caótica, permite que o inconsciente se manifeste ali de forma indireta. E aí que o analista vai intervir. Só que o analista, ele não interpreta de forma racional ou pedagógica, não. Ele começa, a escuta dele é guiada pelo princípio da atenção flutuante. O que é a atenção flutuante? É uma escuta não diretiva, ou seja, eu não vou direcionar o que ele fala. Eu vou me abrir para aquilo que se emerge como repetido, contraditório, deslocado. Então o analista ele começa a escutar e aí ele começa a ver repetições, começa a perceber repetições, começa a perceber contradições, começa a perceber deslocamentos. Então, a interpretação ela vai ocorrer quando a fala começa a criar outros sentidos, onde antes era um enigma. Então, através dessa escuta, o princípio da atenção flutuante ele vai fazer, ele permite que o analista ele observe pontos de repetição, de contradição, de deslocamento. São esses pontos que vão trazer pro analista aquilo que vale para o tratamento, aquilo que vai fazer diferença, tá? Então, esse é um dos pilares. O outro pilar da psicanálise que nasce aqui é o conceito de transferência também. O Freud começa a perceber que os pacientes repetem na relação com o analista afetos antigos, vindo de relações primárias, como, por exemplo, a vivida pelos pais. Então, essa transferência ela é um campo vivo da análise. Então, o inconsciente ele se atualiza naquele momento. Então, quando um paciente ele começa a transferir para o analista seus desejos, a gente vê aí que é muito comum se apaixonar pelo analista, a gente vê que é muito comum brigar com o analista como se brigasse com a mãe. Esses são conflitos antigos que estão sendo revividos na análise. Tá? É importante a gente saber que a transferência ela não é um obstáculo, mas ela é um motor do processo analítico. Então, quando a gente permite que esses afetos se repitam no setting, o analista ele consegue ajudar o paciente a reconhecer esses padrões inconscientes. Tem muitos analistas que, quando há transferência, eles querem interromper imediatamente o processo, ao invés de elaborar. Eu já vi psicanalistas que especialmente homens, quando a paciente ela relata afeto, desejo por ele, eles querem interromper o trabalho. E essa é uma prática que algumas pessoas defendem. Mas se o analista consegue elaborar e fazer com que a paciente separe aquilo, a paciente devolve o lugar do analista e ela consegue pegar aquele deslocamento, né, que ela jogou na análise e elaborar na vida pessoal. Tá? Então, cada um vai seguir de uma forma. Mas Freud ele afirma que ao permitir que esses afetos se repitam ali no setting, o analista consegue ajudar o paciente a reconhecer esses padrões inconscientes e transformar aquilo que até então era um destino repetido, né, na vida, em elaboração. Assim, quando ela resolve, muitas vezes, a transferência com o analista, ela resolve
com o parceiro anterior, com o pai, com a mãe, com uma situação, com o chefe. Então isso faz parte do processo. E é importante a gente ter essa consciência, porque o analista ele tem muito medo da transferência. E a transferência pode ser extremamente negativa, pode ser extremamente agressiva, pode ser extremamente perversa, inclusive, agressiva mesmo. Então, se o analista entende que aquela resposta do paciente que está chegando até ele é uma resposta que não é para ele, e ele ajuda o paciente a elaborar, claro, dentro dos padrões razoáveis. Ninguém vai apanhar do paciente ali e continuar a análise, não existe isso. Mas entender ali que é necessário, existem limites, mas esses limites eles não são facilmente mantidos pela resposta da transferência do paciente. Aqui cabe manejo clínico, mas manejo clínico a gente fala em outro dia. Então vamos seguir, né? Então Freud propõe essa ética inédita ali, ao contrário de muitas práticas da ética, ele não vai prometer cura rápida, não. Ele não vai oferecer conselhos, ele não vai dizer o que o paciente tem que fazer, ele vai oferecer um espaço de escuta onde o sujeito pode se constituir como ele é, ele pode ser ele. Ele pode ser o dono da sua história, dos seus medos, das suas dores, autor dos seus próprios significados. Então, com isso, a psicanálise ela inaugura uma nova forma de subjetivação. Ali ela não vai estar mais centrada nos ideais do que é normal, do que é adaptável, do que é correto moralmente. Ela vai estar pautada na singularidade, na história de cada sujeito e na escuta do sofrimento desse sujeito. Então, o Freud ele não busca curar um sintoma ali de forma superficial, mas ele escuta o que a pessoa tem a dizer, independente do que aquilo seja, e do que aquilo revele. Principalmente revelar, porque o que é revelado no setting terapêutico são camadas muito profundas. E se o analista está imbuído de moralidade, pode ser muito difícil para ele manter a análise. Tá? Então é importante ter manejo clínico. Manejo clínico é a sua habilidade de conduzir determinadas situações dentro do processo. Tá? Mas isso é mais para frente. Então vamos voltar aqui. Em 1900, né, o Freud vai publicar a obra, que é a Interpretação dos Sonhos. É um livro monumental, ele mostra como os sonhos, assim como os sintomas, eles são realizações disfarçadas dos desejos reprimidos. E como que o inconsciente trabalha durante o sono, né? Sem censura e ninguém vigiando o que está acontecendo. É importante a gente falar que a leitura da introdução da interpretação dos sonhos pode ser um bom ponto de partida para quem deseja conhecer mais de perto essa virada teórica, tá? Porque ali o Freud ele apresenta a ideia de que sonhar é uma forma de pensar, mas pensar com uma outra lógica, uma lógica mais simbólica, fragmentada, condensada, misturada, né? Quando ele diz condensada, misturada. Quem é quem naquele sonho? Sou eu, é o outro? É interessante que a Gestalt ela fala que no sonho você aparece de várias formas para si mesmo, inclusive na forma do outro. Mas ele não, ele vai dizer que isso é condensado, ou seja, eu posso sonhar com uma pessoa, ouvir um nome e sonhar com uma pessoa lá do passado que tenha esse nome, por exemplo. E aí, será que eu consigo fazer associação? Conheci hoje um João, e aí eu sonho com o João de quando eu tinha 12 anos na escola. Será que eu consigo entender que é porque eu conheci um João hoje? E esse João despertou a mesma coisa que aquele João com 12 anos? Eu consigo elaborar isso? Isso é um processo analítico, né? Então, voltando aqui à interpretação dos sonhos, com essa publicação, a psicanálise ela passa a se apresentar ao mundo como uma teoria do inconsciente, uma prática clínica, uma forma de interpretar a cultura humana, né? A cultura humana mesmo. Cada indivíduo tem a sua própria forma.
E aí ele começa a aplicar esses conceitos à religião, à arte e ao comportamento coletivo. E aí o que vai acontecer? Ele vai mostrar que o inconsciente está atuando em toda parte, dependendo de quem é que manda ali. Se é a arte, se é a religião, se é o comportamento político, social. Ele vai começar a expressar por isso. E é importante dizer que Freud ele não constrói isso tudo sozinho, não, tá? Ele dialoga isso com a medicina, com a filosofia, com a literatura. Mas a sua força ela está em criar realmente um método que não tenta suprimir o sintoma, que não tenta recalcar, que não tenta pressionar, mas tenta escutá-lo verdadeiramente. E isso aprofunda a forma com que a gente pensa o sofrimento humano até hoje. Então, a fundação da psicanálise, ela não é um evento único, ela é um processo. É um caminho de escuta de quem não era ouvido, de ruptura, de ruptura mesmo com pessoas que não estavam dispostas a dialogar com isso de uma forma estruturada ou que tinham outros pensamentos. Então, Freud ele não encontra a psicanálise pronta, ele constrói uma escuta do outro e de si mesmo também. Ele passa a ouvir os sintomas dos outros, quando tudo parecia estar silenciado, estar calado. Muitos dos sintomas são expressões caladas do nosso inconsciente. E aí eles vão aparecer ali como se pudessem gritar. E é importante a gente entender que aqueles silêncios que nos foram impostos estão atuando de formas disfarçadas na nossa vida. Então é isso, no próximo episódio nós vamos explorar o modelo estrutural da mente, ó. O que Freud propôs anos depois, né, do id, do ego e do superego. E como isso reformula o pensar do sujeito. Mas a gente não pode esquecer que tudo começa aqui. Começa com a escuta, no sintoma, no desejo recalcado que insiste em retornar. Eu sou Fátima Aguiar e esse foi mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Obrigada por me acompanhar até aqui. Se você quiser se aprofundar nessa escuta, recomendo que leia o capítulo introdutório de A Interpretação dos Sonhos. Às vezes é nos sonhos que a verdade se revela. Até o próximo episódio. Te vejo lá.